ou antes opressão que a tolhia quando se achava só com o marido, recobrava na presença de d firmina e dos criados a sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galanteria do gesto e a graça do sorriso. Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para aceder aos desejos da mulher, a qual por mais de uma vez exerceu essa tirania feminina que, à semelhança de certas realezas, compraz-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava, divagando os olhos pelo arvoredo, que dessem destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se, enquanto d firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nesgado, moda a que ainda se não pudera habituar. que bela tarde! Exclamou a moça ao lado do marido. Logo, sombreando a voz, disse-lhe, quase ao ouvido, com tom rápido e incisivo: ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte uns arrebóis encantadores, em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cirro que, de repente, incendiou-se como um rosicler de fogo. Veja, até o céu está festejando a nossa ventura. Quem já teve desses fogos de artifício que o sol preparou para obsequiar-nos? É pena que não possamos, que eu não possa gozar da festa mais de perto, para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente, para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação. Mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso e só voltou-se para oferecer o braço à mulher, conforme a recomendação que recebera. Fê-lo, porém, mais com o gesto, pois as palavras, apenas murmuradas, mal se ouviram. acenda seu charuto, disse a moça, vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. Aurélia conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara e cuja espessa ramada os escondia às vistas de d firmina e do jardineiro e hortelão, que andavam na lida costumada. Seixas tinha umas tinturas de orquídeas e parasitas que havia colhido um verão em Petrópolis, no tempo em que a cultura e o estudo desses dois gêneros de plantas esteve na moda e, para alguns, degenerou em mania. Como um dos leões fluminenses, estava ele na obrigação de sujeitar-se a esse novo capricho da soberana, e cumpria-lhe habilitar-se para, em uma reunião, nomear, por sua designação científica, a flor da moda que ornava uma gruta de jardim ou um vaso de sala. Justamente embaixo do caramanchão havia uma bela coleção de orquídeas que o jardineiro ali guardava do sol. Fernando aproveitou-se do tema para fazer mostra dos seus conhecimentos botânicos. Aurélia ouviu-o com atenção. Só quando o marido parecia ter esgotado o assunto foi que ela encartou uma reflexão. Como todo mundo, eu sempre fui muito apaixonada de flores. Mas houve um tempo em que não as pude suportar. Foi quando se lembraram de ensinar-me botânica. Quer isto dizer que tive a infelicidade de aborrecê-la com a minha conversa? Eis o que é a prevenção. Conseguiu reconciliar-me com a botânica. Não há melhor calmante. Já estava escuro, quando Aurélia se recolheu do jardim pelo braço do marido. d Firmina os esperava da saleta já esclarecida com um doce crepúsculo artificial, coado pelo cristal fosco dos globos. A viúva sentara-se à mesa do centro para devorar os folhetins dos jornais e teve a discrição de voltar as costas para o sofá onde se tinham acomodado os noivos. Aurélia, fatigada da comédia que representara durante o dia, recostara-se à almofada e, cerrando as pálpebras, engolfou-se em seus pensamentos. Fernando respeitou essa meditação, tanto mais quanto seu espírito cedia também a uma irresistível preocupação. A noite causara-lhe um indefinível desassossego, que mais crescia agora com a aproximação da hora de recolher. Não sabia de que se receava. Era uma cousa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor. Assim, cada um em seu canto de sofá, separados ainda mais pela completa alheação do que pelo espaço que entre ambos medeava, ela, absorta, ele, agitado,
passaram esse primeiro serão de sua vida conjugal. Dona Firmina, às vezes, nalgum ponto menos interessante do folhetim, aplicava o ouvido, e aquele silêncio suspeito a fazia sorrir, pensando nos abraços e beijos furtivos que surpreenderia se de repente se voltasse para o sofá. Com discreta malícia, a pretexto de procurar o lenço, fazia menção de voltar-se para gozar do prazer de assustar os dois pombinhos. Então percebia um leve rumor, cuidando que eles se afastavam, quando ao contrário fingiam ocupar-se um do outro para não traírem sua mútua indiferença. Pelo meio da noite Aurélia saiu da sala. Depois de uma pequena ausência, durante a qual ouviu-se dentro algum rumor, ela voltou a ocupar seu lugar no canto do sofá. Afinal, a pêndula marcou 10 horas. Dona Firmina dobrou seus jornais e despediu-se. Aurélia acompanhou-a lentamente, como para certificar-se de que se afastava. Depois do que, cerrou a porta, deu 2 voltas pela sala e caminhou para o marido. Seixas viu-a aproximar-se, assombrado, pela estranha expressão que animava o rosto da moça. Era um sarcasmo cruel e lascivo o que transluzia com fulgor satânico da fisionomia e gesto dessa mulher. Só faltava-lhe a coroa de pâmpanos sobre as tranças esparsas e o tirso na destra. Em face do marido, porém, essa febre aplacou-se, como por encanto, e surgiu outra vez do corpo da bacante em delírio a virgem, casta e melindrosa. Aurélia tinha na mão 2 objetos semelhantes, envoltos um em papel branco, outro em papel de cor. Ofereceu o primeiro a Seixas, mas retraiu-se, substituindo aquele pelo outro. "Esta é minha", disse guardando o invólucro de papel branco. Enquanto Seixas olhava o objeto que recebera, sem compreender o que isto significava, Aurélia fez-lhe com a cabeça uma saudação. "Boa noite", e retirou-se. Fim do capítulo 3.